Olá internautas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd de Data e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Vamos abordar um pouco das questões clínicas de como é que os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico aparecem nos pacientes, assim como também vamos falar um pouco do diagnóstico e do tratamento do DRGE, a doença do refluxo gastroesofágico, é mais conhecido como DRGE. Lembrando que esse vídeo ele de forma alguma deve substituir uma consulta com o médico, assim como também você não deve utilizar esse vídeo para se automedicar, por exemplo. Então sempre procure um profissional habilitado. Beleza? Então vamos começar, pessoal. Primeiro vamos pela definição. O que seria a doença do refluxo gastroesofágico? Basicamente, pessoal, o refluxo ele tem como definição uma afecção crônica, a doença do refluxo, decorrente do fluxo retrógrado, ou seja, o refluxo de parte do conteúdo gastrodenal para o esôfago, ou seja, é algum conteúdo que saiu do estômago ou do duodeno e voltou aqui e chegou até o esôfago, onde ele não deveria chegar. Lembrando, você come, basicamente sua comida deveria ter um sentido unidirecional, da boca até o ânus. Bom, e aí nesse caso, no refluxo, nós temos esse retorno, esse retorno do fluxo aqui, é um fluxo retrógrado em direção ao esôfago. A mucosa do esôfago, o esôfago por si, não estava preparado para receber esse conteúdo ácido do estômago ou muito alcalino do duodeno junto com a bile e, de certa forma, pode ser lesado ou, no mínimo, pode causar incômodo, dor, queimação, que são os sintomas que nós vamos falar mais à frente. Mas temos que diferenciar, primeiro, a doença do refluxo gastroesofágico do refluxo fisiológico. Porque, pessoal, refluxo, basicamente, todos nós temos. Uma vez ou outra, nós temos um refluxo, nós temos um episódio de refluxo. Provavelmente, muitas pessoas que estão me assistindo aqui, inclusive eu, já teve aquela refeição, comeu demais, comeu uma coisa muito ácida e sentiu uma queimação. Essa queimação subindo pelo externo, aqui atrás, na região do peito. E isso é um sintoma do refluxo, que nós vamos falar mais à frente, que é a pirose. No entanto, na doença do refluxo gastroesofágico, o número e a duração desses episódios de refluxo será muito intenso. A pessoa poderá ter, por exemplo, até mais de 2 casos de refluxo por dia, 2 sintomas de refluxo, como por exemplo a pirose por dia. O cara come e tem refluxo. Isso com uma certa constância e ao longo de vários tempos, passa às vezes semanas, e aí sim que é o que diferencia, para se tornar, digamos assim, uma doença. Então, entendido isso, a primeira coisa que nós temos a saber é que o nosso corpo tem algumas barreiras anti-refluxo, para que, como já está dizendo, para que o refluxo não ocorra. E, consequentemente, quando ocorre é porque há um problema nessas barreiras. Bom, a primeira linha dessas barreiras, e a linha mais importante, é composta por 3 coisas, por 3 unidades. A primeira é o esfíncter inferior do esôfago. Basicamente, o esôfago, como vocês sabem ou não, é um órgão muito muscular. No final desse esôfago, lá geralmente no terço distal, já perto do estômago, ele tem o espessamento de suas fibras musculares, criando um esfíncter. Esse esfíncter tem uma capacidade, ele mede aí por cerca de 25 milímetros de mercúrio, e ele tem a capacidade de evitar com que o conteúdo do estômago volte para o esôfago. Então ele pressiona aqui, digamos assim, fecha e, consequentemente, esse conteúdo do estômago não volta para o esôfago. Então, é a primeira linha, o primeiro componente da primeira linha. O segundo componente é a crura diafragmática. Basicamente, também, como podemos ver aqui nessa imagem, o esôfago, para chegar até o estômago, para chegar nessa região abdominal, ele passa por dentro do diafragma. Então, essa crura diafragmática ela também exerce uma pressão e até mesmo uma limitação de espaço para que esse conteúdo do estômago não volte para o esôfago. Beleza? Lembrando, por exemplo, que numa hérnia de hiato, por exemplo, nós vamos ter uma tendência a ter o refluxo, porque se há uma hérnia de hiato, quer dizer que, por exemplo, uma parte do estômago passou aqui, por esse buraco, digamos assim, por este hiato, dentro do diafragma, e, consequentemente, facilita esse retorno do conteúdo gastroduodenal para o esôfago. O terceiro componente da primeira linha é a pressão intraabdominal, que é aproximadamente de 5 milímetros de mercúrio. Inclusive, existem 3, digamos, situações em que essa pressão intraabdominal pode estar aumentada e isso vai favorecer o refluxo, que são elas.
a gravidez, que aumenta a pressão intraabdominal, pessoas obesas também aumenta a pressão intraabdominal. Inclusive, muitas vezes as pessoas que são obesas e têm refluxo, tratam refluxo através de uma cirurgia bariátrica. Elas tratam a obesidade e, consequentemente, esse refluxo deixa de existir, exatamente porque uma linha que é essa pressão intraabdominal. Então, se ela cresceu demais, possa ser que esse refluxo seja facilitado. A terceira coisa, que com relação à pressão intraabdominal também, que aumenta, né, essa pressão, é o ato de defecação. Você faz força e, consequentemente, aumenta a pressão intraabdominal. A segunda linha de defesa, e um pouco menos importante, é a saliva, que de certa forma cria uma defesa, né? Também cria aquele, digamos assim, uma linha, um fluxo, melhor dizendo, né? Em direção ao estômago. E o segundo componente da segunda linha é o peristaltismo secundário. Basicamente, o peristaltismo secundário como está dizendo, é secundário. O primeiro é quando o bolo alimentar chega, né? Passa ali e tem aquele peristaltismo que vai desde a faringe até o finalzinho do seu esôfago. Já, por exemplo, se você teve algum problema durante essa deglutição, há um peristaltismo secundário que é para tentar empurrar o que restou ali. E isso é uma linha de defesa anti-refluxo. A terceira linha de defesa, e aqui ainda menos importante, é a defesa da mucosa, que são as junções intracelulares e o muco. Nesse caso é muito fraco, porque tanto as junções intracelulares da mucosa do esôfago, elas são muito fracas. E o muco também produzido pelo esôfago é em baixíssima quantidade. Consequentemente, essa terceira linha ela é muito fraca. Beleza? Entendido? Então vamos continuar. Bom, agora sim, vamos partir para os mecanismos do refluxo gastroesofágico. E aqui eu coloquei uma série de coisas que a gente vai passar rapidinho para não deixar esse vídeo muito prolongado. A primeira coisa é o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago. Esse esfíncter, naturalmente, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. No entanto, digamos que uma pessoa que tenha isso com muita mais frequência do que deveria ter, ou, por exemplo, digamos que ele fique relaxado por vários períodos de tempo, pode facilitar o esôfago, o refluxo, me desculpe. Como aqui está dizendo, é um dos mecanismos do refluxo. Outro mecanismo do refluxo, que pode ocorrer concomitantemente com o primeiro ou não, é o aumento transitório da pressão intraabdominal, por motivos que eu já falei, né? Citei os três: gravidez, obesidade e o ato de defecação. A diminuição da pressão do esôfago inferior, do esfíncter inferior do esôfago, que também a gente vai falar mais algumas coisas, como por exemplo alguns alimentos que diminuem essa pressão, assim como também às vezes até uma preguiça, digamos assim, dessa musculatura. O esvaziamento gástrico retardado, é claro, né, pessoal? Se ficou aqui, por exemplo, um alimento, digamos, por muito tempo, esse alimento deveria partir logo aqui para o duodeno e seguir o trajeto. Digamos que ele passou aqui muito tempo, fica muito tempo armazenado aqui no estômago, ele tem a maior facilidade de voltar aqui para o esôfago. Inclusive, na questão do tratamento, para pessoas que reclamam desse empachamento, digamos assim, né, esse esvaziamento gástrico retardado, é adicionado junto com o tratamento ideal, digamos assim, do refluxo, alguns também aceleradores do esvaziamento gástrico, como por exemplo a domperidona, mas vamos falar daqui a pouco. A hérnia de hiato, que nós também já falamos, uma pessoa que tem uma hérnia de hiato, né, passa aqui pelo hiato no diafragma, esse estômago passa aqui, tem uma hernia, né, e isso consequentemente facilita esse refluxo pelos motivos daquelas barreiras que nós vimos anteriormente. A perda da peristalse do esôfago, consequentemente, também ajuda. Vimos também na barreira, né, que tem aquele peristaltismo secundário e até o próprio peristaltismo, né, que o primário, que vai ajudar com que o bolo alimentar siga aquele trajeto dele. Então, se você perdeu a peristalse, consequentemente, pode ser um facilitador, né, pode ser um mecanismo da licença desse refluxo, que pode se tornar uma doença, de acordo com a frequência, assim como também o aumento da secreção de gastrina. Essa gastrina é um hormônio produzido pelas células G no seu estômago, que fazem com que aumente a secreção do ácido do seu estômago. Então, se aumentou o ácido aqui, quando você tem esse refluxo, esse ácido pode ferir, lesar e causar irritação e dor no seu esôfago. E é quando a gente vai ter os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, na verdade nós vamos falar agora, né, já passando aqui adiante,
que é sobre o diagnóstico do refluxo da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Eu vou ficar aqui falando de refluxo, mas sempre pensem que eu estou falando agora aqui do doentio, ou seja, daquele refluxo que é constante, com muita frequência. Bom, o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, ele é basicamente clínico, pessoal. E esse diagnóstico clínico, ele vai se dar por duas coisas. A pirose, principalmente, e a regurgitação. A pirose, ela é um sintoma muito característico da doença do refluxo gastroesofágico, porque o paciente vai referir uma dor retroesternal em queimação, muito provavelmente, muito possivelmente, depois de se deitar, depois de uma refeição copiosa, depois de algum tipo de alimentação, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é uma queimação, não é aquela azia que o pessoal gosta de dizer que é na boca do estômago, né, que é aqui na região do epigástreo, não. A pirose é uma dor em queimação que sobe, é retroesternal, podendo chegar até essa região do pescoço. Beleza? Essa é a pirose, que é o sintoma clássico da doença do refluxo. E a segunda coisa é a regurgitação. É claro, né, pessoal? Se houve o refluxo, se houve o fluxo retrógrado, esse refluxo pode chegar até a boca, ou pode simplesmente voltar do esôfago, chegar até a faringe, e você ter essa regurgitação, que nada mais é do que a volta do alimento que estava no estômago até, por exemplo, a boca. Bom, o diagnóstico ele também pode se dar por endoscopia. É claro que o diagnóstico mesmo ele vai ser clínico e você pode até buscar algum tipo de problema, né, já que o refluxo pode causar alguns problemas, então você pode associar uma endoscopia, principalmente em pessoas que têm sintomas atípicos, né, da doença do refluxo gastroesofágico, que nós vamos falar daqui a pouco, ou pessoas que são mais velhas, acima de 45 anos, pessoas que já tiveram histórico de câncer de esôfago na família, você pode associar aí com a endoscopia. Nessa endoscopia também você deve fazer uma biópsia para, é claro, né, se tiver úlceras ou alguma alteração, como por exemplo nós podemos ver nessa imagem aqui, uma esofagite erosiva, né, que é uma inflamação do esôfago por conta desse refluxo. Então você faz uma biópsia para saber se, por exemplo, ali teve alguma metaplasia, alguma diferenciação, que pode ser uma lesão precursora, por exemplo, de um adenocarcinoma, de um câncer de esôfago ou de uma úlcera. Na verdade, você vai fazer a biópsia exatamente para saber o que está ocorrendo ali, beleza? Outros meios também que você pode dar o diagnóstico do refluxo ou simplesmente investigar mais um pouco são os estudos radiológicos, a cintilografia, que é utilizada mais em crianças, a manometria, que vai medir a pressão, né, desse esôfago. Lembrando que a manometria você pode utilizar também para diagnóstico diferencial, como algum distúrbio de motilidade, a calásia, que também nós vamos falar em vídeos posteriores, que é exatamente o contrário, né, o não relaxamento desse esfíncter inferior do esôfago. E também você pode associar a pH-metria. A pH-metria é um exame que vai medir ao longo de várias horas qual é o pH do esôfago. Então, consequentemente, se tiver uma variação de pH muito, no caso, ficar muito ácido, o pH descer bastante, pode ocorrer, pode ser, digamos assim, que confirmar que o cara realmente tem refluxo. Mas lembrando, o diagnóstico inicialmente ele é clínico. Isso aqui serve apenas para um diagnóstico diferencial, para tentar estudar um pouco mais a doença mesmo. Inclusive, a manometria e a pH-metria, eles são exames que são necessários para um pré-cirúrgico, para as pessoas que vão resolver essa doença do refluxo gastroesofágico através de uma cirurgia. Então, esses dois exames têm que ser pedidos aí pelo cirurgião para que o paciente possa realizar, enfim, a cirurgia. E a terceira, já a quinta coisa aqui, é a impedância e pH-metria, que é um exame que também vai medir o pH, só que pH-metria ele mede apenas do ácido. O impedância e pH-metria ele também vai medir se há um refluxo básico, como pode ocorrer no caso dos refluxos duodenais. Então, com o duodeno, com bile, aquele negócio bem básico, ele pode voltar ao esôfago e também causar irritação, causar dor, causar queimação. E a impedância e pH-metria vai confirmar. Muitas vezes a pessoa faz uma pH-metria com um cara que parece, tem tudo de cara de ter um refluxo e não dá nenhuma alteração do pH. O pH lá não ficou mais ácido. Mas aí quando você realiza uma impedância e pH-metria, você vê que ele muitas vezes tem um refluxo básico. Beleza? Então, manifestação da doença. Essa aqui é uma parte muito importante. Como é que essa doença vai aparecer
nos doentes, nos pacientes? Bom, essas manifestações são divididas em manifestações típicas, manifestações de alarme e manifestações extraesofágicas. Bom, a primeira manifestação, as típicas, nós já falamos, que é a pirose, que é a queimação retrointestinal, e a regurgitação. As manifestações de alarme são aquelas manifestações que nós temos que ter mais atenção e buscar, inclusive, investigar com esses exames aqui. Que são esses sintomas? A disfagia, que pode indicar, por exemplo, que um refluxo já muito crônico causou a estenose do esôfago e a pessoa pode estar deixando a disfagia, lembrando, né, que é quando a pessoa tem dificuldade realmente de engolir, de comer. A urinofagia, que é a dor, né, ao deglutir. Lembrando que isso aqui também você pode pensar em um câncer de esôfago, né, ou numa calásia, né, no caso da disfagia, na urinofagia. A anemia é a hemorragia digestiva, como por exemplo, se o cara teve lá uma esofagite erosiva, ele pode abrir um quadro de hemorragia digestiva alta por causa de um refluxo. Então você tem que estar lá com alarme, né? Assim também como pessoas que já têm histórico familiar de câncer de esôfago, como eu disse, você investiga para ver se essa pessoa já não teve, já não desenvolveu um câncer e tentar fazer um screen nessa pessoa, buscar essa doença antes dela estar avançada e, consequentemente, você tratá-la mais precocemente. Bom, e nós também temos manifestações extraesofágicas, que são elas a rouquidão, pigarro, faringite e laringite ou laringoespasmo, que é basicamente esse conteúdo ácido pode voltar, causar rouquidão, causar aquele pigarro, que é ficar assim direto para o paciente, faringite, laringite, que são inflamações da faringe, da laringe, respectivamente, e o laringoespasmo, que basicamente é aquela irritação pode causar um laringoespasmo. O paciente, por exemplo, abrir um caso aí de insuficiência respiratória, por exemplo, por causa de um refluxo, assim como também de uma rouquidão. O cara chega lá reclamando de rouquidão e simplesmente a causa muitas vezes pode ser até mesmo um refluxo. Lembrando, tá, pessoal, que muita gente tem refluxo e é assintomático. Não apresenta essas manifestações típicas, não apresenta pirose nem regurgitação. Então, muitas vezes, eles já abrem com manifestações de alarme ou com essas manifestações extraesofágicas. Eu, por exemplo, sou estudante de medicina, não sou médico ainda, estava no ambulatório de pneumologia e chegou uma paciente lá com uma rouquidão, que não era muito bem diagnosticada. Ela chegou lá pneumo com rouquidão. E basicamente ela saiu de lá, a gente não conseguiu fechar o diagnóstico de nada, mas a principal suspeita foi de um refluxo causando essa rouquidão, beleza? Bom, nós também temos aqui sintomas respiratórios, como por exemplo asma, tosse crônica, bronquite crônica e a bronquiectasia. Basicamente porque esse fluxo retrógrado pode entrar, né, no nosso sistema respiratório e causar todas essas doenças ou esses sintomas, como até mesmo a bronquiectasia, que é uma doença já bem complicada, assim como também uma bronquite crônica. Beleza? E aqui eu deixei um espaço também para falar sobre o esôfago de Barré. O esôfago de Barré, pessoal, é uma substituição do epitélio pavimentoso estratificado, né, que é o epitélio do esôfago, pelo colunar com células intestinalizadas. Ou seja, é basicamente a substituição das células do esôfago por células do estômago. Isso é uma espécie do nosso organismo tentar se acostumar. Basicamente estava sendo lesado com aquele conteúdo ácido, então a nossa célula mesmo que tenta se proteger. Ocorre essa mudança, essa diferenciação, essa metaplasia do epitélio pavimentoso estratificado, né, para esse colunar com as células intestinalizadas, né? E o que é importante saber disso, você é uma defesa, beleza, que bom, legal. Não, pessoal, porque o esôfago de Barré é uma lesão precursora do câncer de esôfago. Então, se você, quando fez lá aquela biópsia, você, né, fez a endoscopia digestiva alta, você realizou a biópsia, você verificou um esôfago de Barré, fica atento nesse paciente, porque ele pode vir a desenvolver um caso aí de câncer de esôfago, que é um câncer muito agressivo, que nós vamos falar em aulas futuras. Beleza? Bom, então vamos falar aqui rapidamente, porque já ficou bem prolongado esse vídeo, do diagnóstico diferencial. Lembrando, tá, pessoal, nunca esqueça de dar seu like nesse vídeo aqui embaixo e inscrever-se no nosso canal, porque isso nos ajuda bastante e faz com que outras pessoas encontrem o nosso vídeo, e isso consequentemente faz com que queremos fazer mais vídeos. E também
esses nossos vídeos acabam sendo mais longos, só que eles acabam sendo um pouco mais complexos do que os outros. Bom, diagnóstico diferencial. Nós temos que fazer diagnóstico diferencial do refluxo. Isso é claro, nós enquanto futuros profissionais, né, como médicos, ou os profissionais que já me assistem, com esofagite eosinofílica, que é mais frequente em pessoas atópicas, né, e apresentando pirose, né, e disfagia. Você vai poder chegar nesse diagnóstico através também da biópsia. Temos que fazer o diagnóstico diferencial com a acalásia, que é uma doença que nós vamos falar em vídeos futuros. Alterações funcionais, dor coronariana, muito importante. Talvez o paciente esteja aí, inclusive tá uma coisa que já falamos, se o paciente chegou com uma dor, né, essa angina pectoris, esse sintoma muito característico do infarto, você não vai pensar, se o cara falar pirose, né, mas ele acaba falando uma dor aqui perto, nessa região, você não vai pensar inicialmente em refluxo. Você tem que descartar uma dor coronariana, que isso é muito importante. Você vai mandar ele fazer o exame da esteira para ver se ele está com algum tipo de problema elétrico, coisa do gênero. Você tem que descartar o problema de coração, que é o que pode matar o paciente de forma mais rápida, né, do que o refluxo. Você também tem que fazer um diagnóstico diferencial com uma úlcera péptica do adenal, assim como também, como eu já falei, com o câncer de esôfago. Beleza? Bom, finalmente vamos chegar aqui na parte do tratamento. A primeira parte do tratamento você não vai ser farmacológico, vai ser apenas de medidas comportamentais. Entre essas medidas comportamentais, nós temos a elevação da cabeceira da cama. Você pode falar para o seu paciente, por exemplo, comprar um travesseiro específico para as pessoas que têm refluxo. Como esse travesseiro é muito caro para alguns pacientes, né, para a grande maioria, na verdade, você pode falar para ele colocar, por exemplo, alguns tijolos embaixo da cama, da parte dele, de que ele dorme, né, com a cabeça. Coloca lá 2 tijolos, aumenta aí uns 12 centímetros e já fica elevado, já é o suficiente. Também você tem que falar para ele controlar a ingestão de gordura, chocolate, cítricos, café, bebidas gasosas e alcoólicas. Algumas dessas por promover o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago e outras por aumentar a acidez, né, também para relaxar o esfíncter, ou por realmente promover esse refluxo, né, por si só promover o refluxo, esse conteúdo gástrico do adenal voltar lá para o esôfago. Bom, nós também temos alguns medicamentos, né, que você tem que indicar ao paciente para evitar. É claro, você vai tentar balancear o que é melhor. Se ele está com problema de coração, então determinado remédio, é claro que é melhor ele priorizar o problema do coração e não o refluxo. Mas, dependendo também do caso, que é por isso que é bom você procurar um médico, você que está aqui apenas como uma pessoa curiosa, um estudante que busca, um estudante da vida, né, que busca aprender, por isso que é bom você ir atrás de profissional. Então aí você tem que procurar evitar teofilina, anticolinérgico, beta-bloqueadores, nitratos e bloqueadores do canal de cálcio. Isso é claro, mais uma vez, sempre ponderando a clínica, saber se vai ser melhor o cara ficar tomando algum remédio, algum nitrato, por exemplo, digamos que ele tem algum problema coronariano, ou tratar, né, por refluxo, ou já que são medicamentos que prejudicam, né, para as pessoas que têm um refluxo. Bom, falando agora de uma medida farmacológica, nós temos aqui um plano terapêutico que é formado pela fase aguda e fase de manutenção. A fase aguda é aquela fase inicial, onde o paciente chegou para você com os sintomas reclamando bastante e você vai intervir rapidamente. Lembrando que o refluxo, a doença do refluxo, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, beleza? Então, na fase aguda você pode começar com o IBP, que é o que mais se utiliza hoje. E entre esses IBPs, o que é mais utilizado é o omeprazol, tanto porque é barato, tem o SUS e ele já é bem difundido. Bom, aí eu vi de diferentes fontes, né, esse assunto, e algumas fontes falavam que o paciente devia tomar 20 mg, né, inicialmente, 2 vezes ao dia, uma antes do café e uma antes da janta. Já vi outras fontes que o paciente deveria tomar 40 mg. Antes do café da manhã, um comprimido de 40 mg de omeprazol, uma vez ao dia antes do café. Então, no geral, é 40 mg ao dia. Pode ser 20 e 20, né, de manhã e de noite, ou 40 de manhã. Isso por 6 a 8 semanas, que é a fase aguda. Você também pode estar utilizando na fase aguda bloqueadores dos receptores H2 da histamina, como a cimetidina, né, 800 mg ao dia, em 2 vezes, ou seja, 400 e 400.
antes do café e antes da janta, mas normalmente as pessoas já não usam tanto esses bloqueadores dos receptores H2. Você também pode associar procinético, como eu falei, né, noperidona, 10 mg antes das refeições, que vai acelerar o esvaziamento gástrico, assim como também antiácidos, né, principalmente sintomático. O paciente vai tomar antiácidos para que aquele sintoma que ele está sentindo naquela hora pare. Então, antes ou um pouco depois da refeição, ele pode tomar um antiácido para evitar aquela queimação, aquela pirose. Sempre tente salvar esses nomes. Pirose associa ao refluxo. Então, antiácidos podem ser iniciados. Bom, depois das 6 a 8 semanas, pessoal, você pode simplesmente parar, tirar o IBP desse paciente e vai observar como ele vai reagir. Ou, se ele melhorar, não sentir mais isso, você pode voltar aqui para as medidas comportamentais, que muitas vezes só nas medidas comportamentais o paciente deixa de sentir a pirose, deixa de ter o refluxo, mas se com o remédio também ele já parou, você continua com as medidas comportamentais e deixa ele ok. Se quando você acabou a fase aguda ele continuou sentindo os sintomas, você pode partir para a fase de manutenção, que é dividida em contínua ou intermitente. A contínua é quando você simplesmente vai deixar aquele paciente tomando o IBP, o omeprazol, para o resto da vida, ou pelo menos por um longo período de tempo. Dessa vez, você não vai usar 20 a 40 mg, você vai usar 20 mg, beleza? Você vai usar 20 mg de manhã, antes do café da manhã, do omeprazol. E pode, por exemplo, continuar associando o procinético, dependendo da pessoa, dos sintomas, digamos, que ele vai referir empachamento, né? Então você pode associar um procinético. Beleza? Lembrando sempre, bater sempre as teclas nas medidas comportamentais que muitas vezes resolvem os casos. Ou você também pode ter uma fase de manutenção intermitente, que é basicamente você coloca o medicamento, aí vê se o paciente vai apresentar alguma coisa. Se não apresentar, você deixa, sem ele tomar medicamento. Se ele retornar, você volta com o medicamento. Ou senão, você pode começar a oscilar. Vai ficar lá, sei lá, 4 semanas com medicamento, 4 semanas sem, 4 semanas com medicamentos, 4 semanas sem, que é o intermitente. Isso sempre com a metade das doses. No entanto, pessoal, quando o paciente apresentar essas manifestações extraesofágicas que nós falamos aqui anteriormente, como rouquidão, pigarro, faringite, tosse crônica, bronquiectasia, bronquite crônica, por causa do refluxo, você não vai usar, pessoal, apenas 40 mg de omeprazol ao dia, não. Você vai usar o dobro. Você vai usar 80 mg por dia. E também você vai usar aquele, por exemplo, em 12 semanas. Então o paciente vai ficar com 80 mg com 12 semanas. 80 e 12 semanas. 80 mg, 12 semanas. 80 ao dia, 12 semanas. Isso caso ele tenha manifestações extraesofágicas. Depois você continua com o seu plano terapêutico, sempre buscando conversar com o paciente, ver o que ele acha melhor para ele, como é que ele está referindo melhor ou piora com a associação dos medicamentos, medidas comportamentais e etc. E no caso que o paciente não responder ao tratamento clínico, ou pacientes que são, por exemplo, jovens, que necessitarão de tratamento prolongado, né? Digamos um paciente tipo eu, tenho 22 anos, imagine se eu descobrisse que eu tenho refluxo agora e eu não ficasse bom apenas com os medicamentos, ou seja, eu ficaria constantemente, minha vida toda tomando IBP. Então, eu seria um paciente que se enquadraria nesse quadro que está indicado para a cirurgia. Assim como também pacientes que têm a doença do refluxo gastroesofágico complicada, como paciente que tem uma esofagite erosiva, tem essa hemorragia digestiva alta por causa de uma úlcera, por exemplo, decorrente do refluxo, também indicado para o tratamento cirúrgico, que é basicamente resumido aqui em uma fundoplicatura. Ele pega o fundo do estômago e faz uma volta parcial ou completa ao redor do esôfago, digamos que aumentando a pressão desse esfíncter e impedindo, né, com que haja esse refluxo, pelo menos diminuindo, né, a possibilidade desse refluxo existir. É claro, mais uma vez, repito, o paciente também, antes de fazer a cirurgia, vai ter que fazer a manometria, ou esofagomanometria, assim como também a pH-metria, para saber se de fato aquele paciente tem a doença do refluxo gastroesofágico, ou se ele tem algum problema de desmotilidade, por exemplo, que aí nesse caso é contraindicado fazer, por exemplo, uma fundoplicatura de Nissen, uma completa, nos pacientes que têm algum problema de motilidade do esôfago. Beleza?
Bom, pessoal, e esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo bem extenso, mas como eu já lhe disse, foi bem completo. Eu espero tentar deixar completo. Os próximos são aqui um pouco mais curto, mas por vir das dúvidas, não deixe de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like aqui embaixo. Como eu já falei, isso é muito importante para a gente. E caso você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, algum relato, fala aqui também nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ler e talvez responder a sua dúvida caso nós saibamos. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.